onde tiraram essa história, eu não sei. Parece uma coisa maluca. Agora, eu tenho dificuldade daí de responder esse tipo de afirmação. O que eu lhe asseguro, no entanto, senador, pode ter crítica ali na Operação Lava Jato, pode haver divergência em relação a decisões que foram tomadas. As decisões foram tomadas com base na lei, numa aplicação imparcial da lei, certo? Despido o sensacionalismo, despido muitas vezes comentários de juristas que são até interessados. Sim, vários advogados de pessoas condenadas na Operação Lava Jato questionaram as mensagens, questionaram a licitude de tudo. Bem, né? Vamos discutir os fatos. As pessoas têm direito aí às suas opiniões, mas não têm direito aos seus fatos. E os fatos são aqueles que estão ali e não há nenhuma irregularidade. Senhora presidente, senhor ministro, senhoras e senhores senadores, eu não me incluo definitivamente entre aqueles que relativizam a corrupção. A corrupção, para mim, é uma carrasca da democracia. A corrupção destrói a credibilidade das instituições. Por outro lado, não creio na panaceia de que o combate à corrupção, como a solução de todos os problemas do país. Ao contrário, quem assim procede, insistindo ou justificando todos os problemas do país, como pela existência da corrupção, boa parte dos que assim procedem tem por objetivo esconder o grande problema do país, que é a abissal concentração de renda e a desumana desigualdade social. E, infelizmente, o grande protagonismo da União Federal ao longo das últimas décadas na manutenção do status quo. O desemprego de 13 milhões ou mais de 13 milhões de brasileiros não será resolvido pelo simples combate à corrupção. A negativa de crédito a mais de 60 milhões de brasileiros não será resolvida simplesmente com um por fim à corrupção. A informalidade e a falta de oportunidade de um emprego formal de mais de 16 milhões de brasileiros não será resolvida simplesmente pelo êxito ou pela falência da Operação Lava Jato. Repito, eu não sou dos que relativizam a corrupção. O mal maior da corrupção é o descrédito nas instituições, é o descrédito na política, que é a única forma de efetivamente a diferença entre a boa e a má política, é a única forma da gente, de forma definitiva, entrar num caminho que ponha fim às desigualdades no Brasil. Bom, para mim, senhora presidente, está absolutamente claro a necessidade, face aos fatos em evidência, de dois procedimentos, ambos no âmbito desta casa. Proponho aos meus pares, em primeiro lugar, a alteração de tudo que a gente ouviu aqui hoje, e função também do que ouvimos ontem aqui nesta comissão, quando da sabatina a alguns indicados ao Conselho Nacional da Justiça. Propor a alteração da legislação processual penal para que o juiz que instrui um processo não seja o mesmo juiz que vai julgar o crime. A meu juízo, isso é fundamental para que a imparcialidade se imponha, sem que a gente vá analisar especificamente o caso do juiz Sérgio Moro ou qualquer outro juiz, mas como medida protetiva para o futuro da isenção, da imparcialidade dos processos no Brasil, que o juiz que instrui o processo
necessariamente não possa ser o mesmo juiz que julgue o processo. Isso certamente, se já existisse, evitaria toda essa polêmica que nós estamos vivendo aqui hoje. O segundo procedimento que proponho, e proponho também a esta casa, proponho aos meus pares, é que nós instalemos uma comissão, e eu já tenho um requerimento pronto para isso, uma comissão parlamentar de inquérito, que de forma isenta e imparcial se disponha, se proponha e de fato faça o aprofundamento nas duas grandes questões que são objeto dessa celeuma que já se apelidou aí de vaza-jato, que seria uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar, investigar e propor medidas para dar mais segurança e garantia ao sigilo das nossas comunicações, de um lado, e que procure investigar de forma isenta quem foram os responsáveis por esse caso e outros especificamente, e proponha punições para ele, e, ao mesmo tempo, também investigue se houve conluio entre o Poder Judiciário, um integrante da magistratura, e o Ministério Público, o que certamente compromete qualquer processo, compromete o funcionamento do Estado Democrático de Direito, compromete a democracia. De maneira que eu me reservo para a réplica, para alguns posicionamentos mais. Agradeço, senador. Com a palavra, ministro. Senador, a questão da desigualdade, da injustiça, do problema da falta de produtividade da nossa economia e a questão da corrupção, é só importante lembrar sempre que não existe aí não são opções alternativas. Se pode perseguir os mesmos objetivos ao mesmo tempo. Então, claro que a corrupção não é o principal problema do país, né, diante de todas as carências que nós observamos, inclusive no campo mesmo da segurança pública, mas é evidente que a corrupção também compromete a nossa capacidade de adotar políticas públicas eficientes em áreas como educação, saúde, infraestrutura e até mesmo na segurança pública, né? De forma que não existe um dilema entre essas alternativas, se pode atuar com tudo ao mesmo tempo. No que se refere às investigações, a Polícia Federal já está investigando esse grupo hacker criminoso e certamente vai fazer com dedicação e isenção. Não há nenhuma questão em relação a isso. No que se refere à investigação do conteúdo dessas mensagens, né, eu me dispus a vir aqui prestar esclarecimentos e creio que ter demonstrado, até pelos números da Operação Lava Jato, que não existe nenhuma espécie de convergência entre Ministério Público e Judiciário em absoluto nesses processos. E essas supostas mensagens hackeadas, né, enfim, não demonstram aquilo que com sensacionalismo o referido site pretende afirmar. Senador Cid. Bom, eu sinceramente acho que a gente realmente não deve ficar nesse bate-boca aqui com o ministro Sérgio Moro. Se ele fez ou não fez o media training, né, o fato é que ele trouxe aqui 3 ou 4 mantras e tem repetido esses 3 ou 4 mantras. Não que eu desconfie da palavra de Vossa Excelência, mas da mesma forma que o Vossa Excelência citou aí depoimentos de juristas, advogados, que dizem que não enxergam na exposição dos fatos divulgados até agora, um conluio entre o juiz e a parte interessada, a autora da ação, há muitos outros juristas, advogados, que dizem exatamente o contrário, que acho que a sua atuação está comprometida. Eu não quero tomar partido. Não quero, sinceramente, tomar partido e nem jamais, né, defenderei que se ponha fim à Lava Jato. O que eu penso é o seguinte, a justiça ela tem que ser imparcial. Eu dou um doce a quem disser o nome do atual juiz da 13ª Vara de Curitiba. A Operação Lava Jato continua. E ninguém sabe o nome do juiz da 13ª Vara em Curitiba. Isso é mais do que prova de que a postura
ao longo do seu posicionamento lá, era uma postura de sensacionalismo, que Vossa Excelência repetiu já várias vezes, era uma postura de querer aparecer, era uma postura de querer, enfim, se colocar como um salvador da pátria. Né? Então, eu reconheço os méritos, acho que havia muita roubalheira na Petrobras, era uma coisa institucional mesmo, e a prova disso é a devolução dos recursos. Agora, daí um ministro, um juiz, se tornar, muito pouco tempo depois, ministro de um presidente da República, que adota essas teses, né, como a salvação da pátria, me perdoe, isso atenta contra o que eu acho razoável. O Brasil precisa de combate à corrupção, definitivamente, mas esse não é a solução do problema. A solução do problema é a gente enfrentar a desigualdade, os poderosos, e que muitas vezes se ancoram nesse discurso de combate à corrupção. Perdoe, presidente, se me extrapolei. Apenas 10 segundos, está dentro do limite que estou dando para todos os colegas, senador Cid. Senador, eu não sei de onde tiraram essa questão do media training, que voltou de novo. Olha, para dizer que eu nunca fiz media training, antes nós fomos para Davos esse ano, na comitiva lá presidencial, por insistência do Planalto, tá? Nós fizemos o media training para Davos, tá? E foi uma tarde, uma conversa, não foi aquele treinamento exaustivo, e certamente não foi com essa empresa e nem por aquele valor mencionado. Então, da onde tiraram essa história, eu não sei. Parece uma coisa maluca. Agora, eu tenho dificuldade daí de responder esse tipo de afirmação. O que eu lhe asseguro, no entanto, senador, pode ter crítica ali na Operação Lava Jato, pode haver divergência em relação a decisões que foram tomadas. As decisões foram tomadas com base na lei, numa aplicação imparcial da lei, certo? Despido o sensacionalismo, despido muitas vezes comentários de juristas que são até interessados. Assim, vários advogados de pessoas condenadas na Operação Lava Jato questionaram as mensagens, questionaram a licitude de tudo. Bem, né, vamos discutir os fatos. As pessoas têm direito aí às suas opiniões, mas não têm direito aos seus fatos. E os fatos são aqueles que estão ali e não há nenhuma irregularidade. Senador Jean Paul. Presidente, senadora Simone Tebet, senhor ministro da Justiça e Segurança Pública, doutor Sérgio Moro, eu de princípio, senhora presidente, meus companheiros e companheiras, eu pensei que o ministro Sérgio Moro viria aqui a esta casa prestar informações e esclarecimentos sobre os últimos fatos. Entretanto, eu não sei se ele veio como réu ou mesmo como acusado, pelo que eu vi e ouvi aqui nesta casa, nesta comissão. Fiz, segunda-feira próxima passada, um pronunciamento no Senado, no plenário do Senado, ressaltando os feitos da atuação do ministro, sobretudo na área da segurança pública, inclusive os avanços nos últimos 4 meses do ano em que, segundo dados estatísticos, houve uma redução na criminalidade do nosso país de 23%, sendo que no estado aqui do nobre senador Cid Gomes, houve uma redução nesse mesmo período de 51% na taxa de mortalidade criminosa. Então, um grande avanço, no meu entendimento, e eu queria, nessa oportunidade, mais uma vez, manifestar a minha solidariedade ao ministro por tudo que ele realizou neste país, onde eu tive a oportunidade de dizer algumas vezes aqui no Senado, nos meus mais de 70 anos, 75 precisamente, passei a ver poderosos do ponto de vista econômico, financeiro, e poderosos políticos nesse país presos. Isso é um fato, para mim, inusitado, o que aconteceu durante esse período de 2014 até aqui.
E creio que esse sentimento que eu tenho é um sentimento da maioria do povo brasileiro. Nós vivemos ainda num país de uma corrupção endêmica, uma corrupção que está não só no setor público, mas no setor privado. Então, senhor presidente e senhor ministro, nós temos que ir em frente. Vossa Excelência teve a coragem e a determinação com segurança, com conduta e ética inabalável durante todos os processos que o Brasil testemunhou. Não só na instância de Vossa Excelência, à época, mas em graus superiores. Acreditamos, eu pessoalmente, acredito no futuro do meu país e que este é um grande momento histórico de nós nos despirmos de sentimentos ou de convicções político-partidárias e, sobretudo, ideológicas, para realmente colocar esse nosso país tão rico no rumo do desenvolvimento com justiça social. Então, queria fazer essa manifestação. Não tenho perguntas, a não ser, aliás, todas as perguntas que eu tinha a fazer, que eram várias, já foram devidamente respondidas e me convenceram todas elas, precisas as respostas do ministro. Queria apenas, que eu tenho aqui meus universitários, uma pergunta, se esses dados recentes tiveram algum fato no trabalho de Vossa Excelência à frente do Ministério da Justiça, sobretudo na área da segurança pública, que é uma preocupação que nós ainda temos. Senador Eumano, eu agradeço as colocações. De fato, tem sido uma satisfação ver esses índices de criminalidade elevada serem reduzidos, né? No entanto, como eu disse também, os índices ainda são muito altos. Nós precisamos trabalhar mais para reduzir mais ainda e trazer mais segurança pública à população. No Ceará, de fato, houve essa redução mais drástica, graças aí também a uma ação do governo do Estado. Não se deve retirar o mérito do trabalho que tem sido feito lá, importante, mas também vejo uma relação pelo fato de nós termos encaminhado, no início daquela crise de segurança, a Força Nacional. Nós encaminhamos também a Força de Intervenção Penitenciária, que ficou meses ali no Ceará, e me parece que existe uma correlação muito clara entre a retomada do controle pelo poder público dos estabelecimentos prisionais com a redução de crimes fora desses estabelecimentos. Isso é um indicativo de uma relação de causa e efeito bastante importante. E nós também, transferimos, a pedido do governo do Ceará, as lideranças criminosas principais daqueles estados para presídios federais de segurança máxima. Como fizemos também em parceria com o governo do estado de São Paulo, com as lideranças do PCC, que permaneciam lá intocadas por 12 anos. Claro que as causas da redução da criminalidade são muito complexas, assim como a causa de aumento, mas eu acredito que essa atitude mais firme do governo federal e de vários dos governos estaduais em relação a essa criminalidade tem feito a diferença. E acho que essa mesma conduta é a conduta que nós temos que agir em relação à grande corrupção. Nós avançamos, sim, nós avançamos. Essa foi uma conquista institucional. É hora de nós nos prepararmos para consolidar esses avanços institucionais e ir mais adiante. E, para tanto, precisamos trabalhar juntos, o Executivo e o Congresso. Nós temos esse pacote anticrime. Acho que ele tem medidas importantes. Ele pode ser aprimorado aqui dentro. Pode eventualmente ser alterado. Isso faz parte do debate legislativo. Mas espero que toda essa confusão não impacte na discussão em relação a esse projeto. Senador Eumano. Senhora presidente, senhor ministro, por um dever de justiça também, eu queria ressaltar
a importância que tem os estados, membros da federação, inclusive o Distrito Federal, nessa integração, nesse esforço para vencermos o crime organizado, sobretudo. Quer dizer, e externar a minha preocupação com relação aos 23 mil quilômetros de fronteira que nós temos, sendo que o mais grave são as 16.500 quilômetros de terrestres, quer dizer, fronteira terrestre, porque, no meu entendimento, o agente etiológico maior do crime está exatamente nas nossas fronteiras, por onde entram as drogas e as armas desse país. Creio que ali no governo federal, que é responsável por elas, e alguns estados também poderão dar uma contribuição maior à entrada do agente etiológico das maiores violências que nós temos no país, que são as drogas e as armas. Agradeço ao senador Eumano. Com a palavra, pela ordem de inscrição, o senador Eduardo Braga.